O assunto do momento é: temos que arrumar dinheiro para os dois. Eu cheguei a brincar aqui alguns dias, eu falei, pô, por que um trilhardário gremista não faz isso e um trilhardário colorado não faz isso? Não sei por quê. Aí aparece um. Como é que você, vendo lá de longe, você já está pensando no teu trilhardário também, ô Vini Moura? Isso aí é que nem eu ter título de eleitor no Rio Grande do Sul e ver os debates de São Paulo, né? Tu vê, tu te informa, mas também ao mesmo tempo que não tem muito que tu possa fazer, não muda né? nada. Não tem muito o que fazer, tu tira as tuas conclusões. Eu tenho acompanhado, enfim, eu acho importante, de repente é algo que pode ajudar o Grêmio, se engana quem acha que é solução, né? E também o que é dito em eleição e o que é feito na prática são coisas bem diferentes. Não estou aqui falando que fulano A ou B não vai fazer, né? Mas o próprio presidente Barcelos, ele antes, quando ele está nas eleições, ele pensa numa reformulação no Inter, né? Quebrar estruturas, fazer diferente, e ele percebe que não é bem assim. Né, que algumas coisas ele vai precisar esperar para mudar ou não necessariamente ter convicções tão absolutas assim. Então eu estou observando. Eu tenho algumas ideias que eu até vi do Marcelo, que eu não sei se eu concordo, e tem uns logo até do SAF não. Né? Ele disse que o Grêmio com ele não vai ser SAF. Eu acho um pouco preocupante, eu confesso. Mas eu acho que ele toca num sentimento de pertencimento do torcedor que... Eu acho que é bacana, assim, porque, assim, no modo geral, tá? Se chegasse alguém aqui, ó, tu quer que o Grêmio seja SAF? No meu saudosismo eu vou dizer que não. Mas na situação que estamos, e a gente fala quase todos os dias, principalmente nesse início de temporada, em que a gente viu as contratações da dupla Grenal, que em algum momento a gente vai precisar começar a discutir essa ideia e que a gente precisa do tal dinheiro novo. Se o Grêmio e o Inter continuarem perdendo, Exato. A torcida vai implorar por SAF. Exatamente. É isso que funciona, é assim que vai ser. E aí chega um perfil... Né, o Rio Grande não tem dono, isso aí, gente. E aí chega um perfil de um candidato com esse discurso de SAF não, mas com uma bagagem financeira que pode ajudar o clube com um dinheiro novo, pode ajudar a pagar... como ele falou ontem, as dívidas ali dos juros do banco, que já sobraria tanto. Aí tu já começa a pensar, putz, daqui a pouco, de repente, não precisa ser SAF mesmo. O Atlético assim como Mineiro... o Palmeiras não é, o Flamengo não é. Mas o Atlético não temos Mineiro... o mesmo nível de investimento. A gente tem agora, olha só, Diogo, a gente tem ali no nosso mosaico também, joga no telão, por favor, as frases mais importantes da entrevista. O Marcelo Marques deu uma entrevista ontem pro Duda, no assado do Duda, foi ao vivo o assado. E aí, mais pro fim do programa, ele acaba, de fato, ele já estava com aquele moletom, naquele moletom tá escrito, acho que o Grêmio é nosso, o Grêmio isso, é né? Nosso, isso. Que é o slogan da campanha. E aqui a gente selecionou as principais frases, porque esse é o assunto do dia no Grêmio, né, Keck? Não é quem vai jogar, quem não vai jogar, se vai contratar. O assunto é o lançamento dessa candidatura. Para mim, Diogo, a mais forte de todas é quero comprar a Arena. Sem dúvida. Porque isso resolveria um problema que o Grêmio tem desde 2013. Desde 2012, desde 2012. Quando inaugurou a Arena. E que agora surgiu, a notícia eu vi, acho que foi o Josimar que falou, que não é no ano, mas um ano depois, esse fim dessa... ele não compraria assim, ele compraria a dívida que estão vigindo nos bancos. Ele vai lá, compra a dívida que está rolando nos bancos e daí ele paga as dívidas. O que eu ouvi ele dizendo, Diogo, é que ele iria sentar com a Arena. Isso aí. Isso. Vai sentar com a Arena, isso, porque... vai falar quanto. Aí eles vão falar, não sei quanto. E aí, segundo a conta que ele até brincou, disse que ia fazer uma conta de padeiro, aí o Duda brincou com ele, não, se tem alguém que faz conta de padeiro é você. E aí ele diz que o Grêmio tem, se não me engano, 27 mil cadeiras. Isso. E ele venderia as outras 27 mil em 24 horas. Ele falou, é impossível que um gremista, sabendo que vai comprar o seu estádio, não esgote as... E aí ele começa a fazer uma conta mirabolante que chega nos 100 milhões. Eu entendi. Mas vamos às frases. Vamos lá. É que antes de comprar as cadeiras, ele tem que ter a propriedade do estádio, né? E daí ele compraria a dívida. Mas enfim, ele usou a expressão de como é que ele financia essa conta como o Grêmio pagaria ele. Mas qual é a dívida que você está falando? É isso que eu não estou Não, é que tem uma dívida... A Aécio, a massa falida, como ficou, ela tem que pagar o que ela tirou nos bancos para construir a Arena. Ficou uma dívida ali, né? Sim, mas isso é problema dela.
Isso. Não é dele que aparece como comprador. Perfeito. É isso aí, isso que eu tô dizendo. Então, é isso. O Grêmio comprou uma parte dessa dívida e daí começou a dar o rolo ali. Mas enfim, isso é uma questão só financeira, contábil, gente. Ele está ensinando como financiar, de onde tirar o dinheiro para resolver. Não tem nada a ver com ele. A dívida da OAS ou do nome que ela tem agora, porque ela já mudou de nome, vai ter daqui a 6 meses, vai ser Keck Rodrigues. Porque de tanto que muda de nome. Isso aí. Não, o teu nome não. Eu não desejo isso. Ele quer concordar com a Arena. Bora. Quero comprar a Arena, não existe qualquer possibilidade de transformar o Grêmio em SAF. CT estádios exclusivos para o futebol feminino. Essa parte também eu não vi, para mim é novidade. Muito legal. Essa parte eu não vi. Felipão por tempo indeterminado no Grêmio, daí é meio, o Filipão meio assim, imortal. Sim, uma coisa meio daquele torcedor anos 90, esse cara me fez muito feliz, ele é nosso, né? Mais ou menos isso aí. O que ele quis dizer. Isso. Frases todas assim, música para o torcedor do Grêmio. Como disse o Vili Moura, às vezes fala da campanha, mas depois é outra muito coisa. Assim, muito inteligentemente focando em aspectos eleitorais também. Se ele faz tudo isso aí, o Grêmio virou Real Madrid. Mulheres, se ele faz tudo isso aí, o Grêmio virou Real Madrid. Tanto, mas Não, mas que ajuda muito. Eu acho que para mim, assim, e eu não tô fazendo piada, tá? E eu entendo que eu não sou nenhum louco, não dá para comparar o dinheiro de um com o dinheiro do outro. Mas para mim é o Paulo Nobre do Grêmio. É isso aí. Só que o Paulo Nobre é sócio do Banco Itaú. Devido às proporções, né? Devido às proporções. Não dá pra comparar dinheiro o aí. modelo, Vini, de falar eu vou pagar tal coisa, eu vou fazer tal coisa, só uma pessoa com muito sucesso financeiro pode falar. E é mais ou menos... Ou então, Diogo, agora me... É que o Paulo Nobre foi uma coisa mais legal. Talvez o pessoal do Atlético Mineiro. Esse é o exemplo que eu queria dar. Que é o pessoal da MRV, aquela super construtora, a maior construtora do Brasil. E aí os caras entraram no Atlético Mineiro com o dinheiro deles. E aí depois virou SAF. Esse é o exemplo que eu acho mais viável, assim, para essa coisa. Eu não sou SAF, né? Ele diz, né? Porque o Paulo Nobre é um cara que tinha muito dinheiro, mercado financeiro, e ele põe dinheiro a fundo perdido e depois o Palmeiras paga de volta. Foi uma coisa mais radical. Né? Mas o Marcelo está dizendo SAF não. O Cruzeiro foi campeão da Libertadores com o projeto dos 4R, né? Os 4 empresários que começaram com a letra R lá, que colocaram muito dinheiro no Atlético, depois acabou virando SAF, mas o Atlético é campeão da Libertadores assim. Não. Colocando dinheiro. A Libertadores não. O Campeonato Brasileiro mais recente é com a grana deles. A Libertadores é com o Calil. Que ainda era associativo. É verdade. Associativo. Perdão, brasileiro. Eles ganham o Brasileirão e a Copa do Brasil. Isso, perfeito. Brasileirão e a Copa do Brasil no mesmo ano com o Hulk. Que bom que aí é o dinheiro deles. Agora, que bom que é o dinheiro deles. Isso aí. O Calil é o cara da Libertadores, traz o Ronaldinho. Que vira prefeito de Belo Horizonte. Isso e tal. E aí depois o título brasileiro, que era muito difícil de conseguir, já tem um pouquinho antes do projeto dos 4R. Mas eles ganharam em 71, depois ganharam de novo. Mas assim, o Atlético, ele muda de patamar com investimento, sem ser SAF, com o episódio dos 4R, né? Isso. Dos 4 caras que é a MRV Engenharia, o banco, o conglomerado de hospitais. Isso. E, enfim. A família Menin. Família Menin. É isso. Então, o Grêmio, o Grêmio tem um candidato, não é que o Grêmio entrou porque tem uma eleição. Sim. Tem uma eleição e a Keck no início trouxe algo muito importante, Vini. E aí eu te coloco na conversa pela questão ali, eu gosto quando tu fala assim, cara, uma coisa é tu tá lá no estádio e tu ficar ouvindo e cheirando as coisas. É diferente. O Paulo Calef, que é o outro candidato, assim, pelo menos desses que aparecem, né, fazendo mais propaganda já, ele tem o Darley e o Michael. Isso é um fato. Ele tem um Darley e um Michael. Então seria... Isso até parece com a do Inter, que eu me lembro que o opositor do Alessandro, ele tinha o da Alessandro e o Abel. Não era isso? Isso. E não ganhou a eleição. Não ganhou. Vini Moura, o que você acha dessa coisa? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. É o super trunfo, né, o Diogo? É verdade, super trunfo. Eu acho que... Eu sempre tenho medo desses momentos de eleição, principalmente quando o clube não tá tão bem, né? Porque parece que todo mundo é super-herói. E aí... É ruim quando a gente parece sem opção. Foram 2 anos bem ruins dessa gestão. E daí o Guerra já chega... O Guerra e a situação já chega derrotado. Não tem o que fazer. Só que aí todo mundo tem a solução. E eu não gosto desses cenários, né? O Inter chegou assim na eleição passada. Onde todo mundo tinha a solução. Enfim, só que a promessa do Barcelos, eu acho que ela acabou... sendo mais atrativa para o torcedor, porque ela tentava trazer um olhar menos pragmático do futebol, ou menos tradicional, ou algo nesse sentido.
Enfim, só que isso já na reeleição dele. Porque e ele já muda muito o discurso dele na reeleição. Porque na primeira vez, assim, ele ia reformatar o Inter totalmente. Ele falava em ruptura, né? Ruptura, e algo nesse sentido. E acho que essa ruptura levada ao pé da letra prejudicou o Inter em muitos momentos. E, enfim, olhando assim para o Grêmio, eu não tenho medo que algo de ruim aconteça com o Grêmio, não é um temor que eu tenho, mas analisando e vendo o futebol gaúcho, o que eu vejo dessa eleição do Grêmio é só o cuidado assim do próprio torcedor em enxergar que ninguém é super-herói, que essa frase é muito boa, né, em cada modelo ninguém vai conseguir fazer tudo, não é bem assim. Por mais que alguém seja apaixonado pelo clube, se envolve dinheiro. É o dinheiro dessa pessoa, então ela tem todo mundo que vai é apaixonado pelo clube, imagino eu. Isso aí. Não, todos são. Mas, mas a pessoa que investe no clube, ela quer diferente. Ninguém dá dinheiro. O Sonda contratou tal jogador. Ele contratou tal jogador porque ia retornar até mais para ele em algum momento. Ninguém dá dinheiro a fundo perdido. E até mesmo ele que, com essa coisa do Inter, ele acabou expandindo, chegou um determinado momento que ele tinha 250 jogadores. O que ele fez? Acabou com isso, porque o dinheiro começou a jorrar. É isso aí. Aí começam a aparecer aquelas pessoas para se aproveitar, e aí o empresário que entra com bom coração querendo ajudar o seu clube, ele cria uma empresa de jogadores e daqui a pouco não está dando lucro nenhum. Exato. E aí já... Dinheiro sou não aceita apaixonado por isso desaforo. aqui, mas e aí? Aí o meu dinheiro que eu conquistei, eu vou estar perdendo aqui. Então, é isso que tem que se medir, né? É tentar entender as propostas que vão surgir. E vão surgir propostas assim. Tu pensa, cara, isso é maravilhoso. Mas tem uma Só questão. que na prática, jogo do dia a dia, e tu que vive isso há muitos anos, não é sabe? viabilidade. Na prática do dia a dia tem muita coisa que não é viável. O que eu acho interessante do Marcelo é o seguinte, é o perfil. Exato, É um era isso que eu ia perfil dizer. muito de um diferente empresário de gestor. todas as outras eleições. E este perfil, ele pode, por exemplo, atrair outros gremistas com o perfil dele. Então, assim, a gente sabe que tem outros grandes empresários que contribuíram, pagam uma folha atrasada, ajudam a contratar Celso um jogador, mas acabam não se aproximando. O Celso Riga é um exemplo da Prato Fino, mas acabam não se aproximando organicamente, como investidor, assim, regular, digamos assim, porque, não acredita, sabe como é que é o futebol. Isso aconteceu no Atlético, entende? No Atlético começou com o Meninha, depois veio o outro, depois veio o outro, depois veio o outro. Escuta, será que a gente não pode colocar a nossa gestão aqui? E ali se criou uma forma de gestão, talvez possível para Minas Gerais. BMG, o banco. É, isso aí, BMG me fugiu, né? Os 4 E's, é Ricardo, Renato e tem mais outros dois. Rubens começam com E. Então, assim, talvez este perfil novo possa trazer para o Grêmio isso. Alguns outros gremistas ilustres que já fizeram vaquinha para pagar salário de jogador, folha salarial em época ruim, de eles se aproximarem organicamente. Olha, eu confio nesse cara aqui porque ele é um empresário, com outra cabeça, com outra gestão. Aqui dá para eu colocar meu dinheiro aqui. E daí tu cria uma outra forma de gestão. Isto eu acho que ele pode trazer para o Grêmio, porque é um cara diferente, é um outro perfil que a gente nunca tinha visto antes. É isso, a gente está acostumado a toda a eleição a ter os perfis políticos, né? De pessoas que já participaram da política do clube. O Marcelo não. É a primeira vez que ele se envolve, né, politicamente no Grêmio. Eu não sei, acho que até ele não era nem conselheiro, né? Então é a primeira vez que ele se envolve realmente na política. E é diferente tu ouvir, e eu sei que o Vini está dizendo com as promessas e tudo mais, ouvir de políticos e alguém com o perfil do Marcelo. Para mim é diferente. Porque o Marcelo é um empresário de sucesso, que fez a multiplicação dos pães lá. Ontem ele contou a história que começou com 5 clientes, hoje tem mais de 20 mil. Multiplicação dos pães. Que é um gestor. Um gestor. E o que a gente pede hoje? Profissionalização do futebol. Eu não tenho dúvida que o Marcelo vai fazer futebol com profissionalização dos setores do clube. E é isso que empolga, assim, de ver uma cabeça nova, uma cabeça pensante nova, de um profissional de sucesso, disposto a ajudar também o clube financeiramente. Eu acho que isso é o diferencial dele.